Muito boa tarde a todos. Eu vou tentar abordar aqui alguns temas que estão mais em foco e que poderão mexer com os mercados nos próximos meses e um bocadinho as perspectivas que nós temos também e o nosso posicionamento para o ano de 2022. Se nós acompanharmos atualmente o que está acontecendo nas economias a nível mundial, podemos ver que temos tido uma evolução crescente dos PIBs, depois de uma fase de algum abrandamento depois que aconteceu o ano passado com o efeito do Covid, as economias acabaram todas por recuperar bastante e agora vemos um bocadinho da inversão dessa tendência, que acaba por ser um bocadinho um reverter para a média, mas algo que está dentro das perspectivas e que não abala todo o crescimento que estamos a ter. No caso da China, o PIB no segundo trimestre acabou por cair bastante e a China que tem tido medidas adotadas quer pelo governo, as questões da crise energética, mesmo a disrupção dos transportes, acabou por afetar bastante e acabou por ser dos primeiros a mostrar um bocadinho deste abrandamento, mas sem nada avala a tendência que nós temos. Se olharmos para previsões de mais longo prazo, podemos ver que a previsão, quer para o final de 2021 e depois para 2022 e para 2023, vemos que as taxas de crescimento estão muito, muito em linha e a verdade é que para 2022 e 2023 ainda estão bem acima dos valores que estavam anteriormente. Portanto, há uma reversão para a média, mas em nada temos estas previsões de crescimento alteradas. E se olharmos também para previsões de mais longo prazo, olhando aqui para o gráfico da direita, o que podemos assistir é que o Covid acaba por passar quase despercebido numa tendência de longo prazo. As economias têm tendência a crescer, os Estados Unidos mantêm a sua tendência um bocadinho inalterada, o que aqui se destaca acaba por ser mesmo a economia chinesa, que continua com valores e taxas de crescimento bastante fortes e a verdade é que poderá se tornar na maior economia do mundo ainda mais cedo do que anteriormente nós esperávamos. Se olharmos também para os PMIs, que nos dão também uma boa relação do que está a acontecer no curto prazo, vemos que a nossa tese de crescimento de longo prazo não está todo fora do seu contexto. A verdade é que quando temos os PMIs acima de 50, significa que as economias estão em crescimento, se estivéssemos abaixo estariam com abrandamento e a verdade é que temos todos os PMIs a recuperar. A China, que chegou a estar ali ligeiramente abaixo de 50, também já recuperou, o que significa que as tendências de crescimento se mantêm e que neste momento poderemos nos encontrar numa fase de ciclo económico mais madura. Podemos já ter atingido no curto prazo um pico, no entanto a tendência de longo prazo mantém-se e a verdade é que as variantes, quer a Delta, quer a Omicron, acabaram por baixar um bocadinho algumas perspectivas, mas nem de todo avalam os fatores de crescimento de longo prazo e, portanto, o que nós acreditamos é que, se olharmos para setores geográficos, a zona euro no futuro deverá crescer mais nestes próximos meses, uma vez que tem tido um apoio fiscal maior, a retirada dos estímulos não é já de todo colocada em cima da Europa, mas sim uma continuação de apoio por parte do Banco Central Europeu. Um grande tema e que tem estado em foco basicamente em todo lado e nas manchetes de jornais tem sido a inflação. Muito se questiona se ela é persistente ou se será transitória. A verdade é que, olhando para a inflação no presente, e podemos ver aí nesse gráfico do lado esquerdo, vemos que os Estados Unidos estão com valores mais altos dos últimos 31 anos, acima de 6,5%, a Europa está nos 4,5%, mas existem vários fatores que têm contribuído para estes picos na inflação. Temos tido umas disrupções tanto em satisfazer a oferta como a procura, devido aos grandes confinamentos que tivemos e às paragens das empresas no ano de 2020. Depois temos também um efeito base, uma vez que as economias tendo tido abrandamentos, vimos de um efeito em que a base era muito mais baixa e, portanto, ter picos de inflação acabam por ser normais. E depois tivemos vários subida de preços, tanto na energia como no transportes, bem como noutros, que já começam a dar alguns sinais de inversão. Se olharmos aí para o gás natural, que em novembro atingiu picos, está agora com uma inversão dessa tendência. O petróleo também apresenta uma ligeira inversão. Se olharmos, por exemplo, para os custos de transportes,
não é uma descida tão acentuada, que aqui podemos ver um dos efeitos que existiu no custo de transportes, por exemplo, um contentor que sai de Xangai para Roterdão, que em setembro andava ali à volta dos $4.000, agora anda ali acima dos 12.000, ou seja, este efeito é um efeito que tem criado um aumento dos preços na importação que se faz dos bens que vêm da China e acaba por depois ter que ser passado para o consumidor quando as empresas não conseguem absorver, e outro efeito que também tem sido bastante falado e que tem atrasado muito, tanto, por exemplo, o setor automóvel como mesmo o setor tecnológico, a entrega de chips, enquanto que final de 2021 o prazo médio para a entrega de quem fazia encomendas de chips se recebia os mesmos em cerca de 13 semanas. Neste momento esse valor anda nas 25, o que acaba depois por atrasar toda a cadeia que depende desta matéria. No entanto, se nós olharmos para uma previsão de inflação a 5 anos, medidas de 5 anos até aos 10, podemos ver é que tanto a Europa como os Estados Unidos acabam por tender para os valores que os bancos centrais tanto almejam. Nos Estados Unidos seria ali mais ou menos os 2,5%, a Europa anda nos 2%, ou seja, não existia aqui um efeito em que estejamos a olhar para taxas de inflação muito, muito longas. É verdade que acreditamos que as taxas vão ficar longas por um período de tempo maior do que inicialmente se tinha antecipado. Vai ser importante perceber se as empresas conseguem absorver estes aumentos que estão a ter nos custos das matérias-primas, também perceber até que ponto é que os salários dos trabalhadores aumentarão para poder também absorver parte dos custos que irão ser passados nos produtos finais, mas o consenso do mercado é que no próximo ano iremos ter uma estabilização e um reverter para a média. Vai ser também bastante importante as reuniões que iremos ter esta semana. A Fed fala amanhã e temos depois o Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra na quinta-feira, e os mercados estão a aguardar alguma expectativa quais que serão os posicionamentos dos vários bancos centrais, para perceber até que ponto é que eles darão algum guidance relativamente a possíveis mexidas nas taxas de juros e mesmo à retirada de estímulos que tanto tem estado em cima da mesa. E um bocado em linha com esta retirada de estímulos, podemos verificar que o Jerome Powell, no seu último depoimento ao Senado dos Estados Unidos, acabou por reconhecer que a inflação está menos transitória do que ela inicialmente considerava, ou seja, está por um período de tempo bastante maior. No entanto, espera-se que a Fed acabe, por força disto, que anuncie uma redução da compra de ativos em cerca de 30 bilhões por mês, o que fará com que eles acabem no tapering em março. Inicialmente expectava-se que este valor fosse de 15 bilhões e que eles acabassem só em junho, ou seja, estamos a falar de um tapering mais acelerado, mas é um movimento que para já o mercado consegue absorver, porque a economia tem estado bastante forte. No entanto, o Fed continua num modo dependente dos números, o que significa que acabar com a compra de ativos não está diretamente ligada com uma subida imediata de taxas de juros. Aliás, eles quiseram mesmo desmarcar um movimento do outro, querem evitar o chamado tipo tantrum que tivemos no final de 2015, em que as taxas acabaram por começar a subir e as treasuries subiram. À medida que as subiram taxas, os treasuries continuaram a subir e acabou por ser bastante nefasto para o mercado. Portanto, o Fed, ao fazer isto, consegue ganhar flexibilidade e ir podendo gerir um possível movimento nas taxas de juros assim que entender. Na Europa já a história está um bocadinho diferente. A BCE irá acabar com o programa de compra de emergências pandémica em março. Lagarde acabou por dizer que isto não era um tapering. No entanto, espera-se que o programa continue ativo, o APP, que possa também ter uma revisão e até possa ser reforçado. A Lagarde também comenta que não lhe compete dizer se os mercados estão certos ou errados relativamente à subida das taxas de juros, mas para já, e devido à nova variante do Omicron e a incerteza que vai trazer, acredito que não seja um assunto ainda para a Europa em 2022. Em termos de movimento de subida das taxas, o mercado já o começa a antecipar, principalmente nos Estados Unidos, bem como noutros países, e a verdade é que
os membros da Fed acabaram por indicar uma média de 0,5 subidas em 2022, 3 em 2023 e 3 em 2024. O mercado neste momento, e devido ao que aconteceu nas últimas semanas, se calhar poderão anunciar amanhã uma revisão a estes números. No entanto, a Goldman Sachs, por exemplo, achava que o Jerome Powell teria 0 subidas para 22, 2 em 23, 3 em 24. Isto vai depender muito dos dados que tivermos relativamente à economia americana e a capacidade que o mercado terá para observar estas subidas nas taxas de juros. Se olharmos também aqui para as taxas a 10 anos, quer nos Estados Unidos, quer na Alemanha, e o que nós verificamos é que as taxas dos 10 anos americanos têm andado ali mais ou menos estáveis, à volta de 1,5%. Já na Europa tem estado um bocadinho mais voláteis e esta descida que tivemos aqui de basicamente de outubro para novembro acaba por ser um efeito da nova variante. Agora, aqui o grande risco para os mercados e principalmente para o mercado acionista era se tivéssemos uma subida abrupta das taxas, e é algo que é um movimento que não estamos neste momento sequer a prever e portanto, os valores deverão estabilizar e as recentes subidas de inflação irão fazer com que as taxas acabem por normalizar assim que passar um bocadinho este efeito de receio da pandemia e dos novos lockdowns que estamos a assistir. No entanto, em termos de movimentos, vemos que alguns bancos centrais já o iniciaram há algum tempo. O Norges Bank acabou por ser o primeiro a subir a taxa diretora para 0,25 e foi o primeiro de um país, um banco central de um país desenvolvido a fazê-lo. O Banco de Inglaterra também está alguma expectativa que o faça, portanto vamos ver o que é que eles nos dirão esta semana. O Banco da Nova Zelândia também acabou por subir as taxas de 0,25 para 0,5. A Coreia do Sul também o fez. Agora, uma certeza é que tanto o Fed como a BCE deverão comprar menos obrigações em 2022 do que compravam em 2021. Isso poderá criar alguma pressão nas dívidas que temos em mercado secundário e mesmo em primários que venham. No entanto, isto poderia ser bastante mau para o spread dos países da periferia versus a Alemanha, mas tal também não tem existido. Aliás, se nós olharmos aí para esse gráfico do lado esquerdo, podemos ver que Portugal, neste momento, dos quatro, é o que apresenta um spread mais baixo, até menos que a Espanha, e tem sido algo que tem sido constante. Também existe aqui um fator técnico para que isso aconteça, mas Portugal, quando tinha a dívida emitida, ao abrigo do FMI, não era passível de ser descontável no BCE, e à medida que foi amortizando esses empréstimos e emitindo novas obrigações, acabou por se reverter esse processo e essa dívida passou a poder ser comprada também pelo Banco Central Europeu. Se olharmos também um bocadinho para as taxas de Euribors aos contratos de 3 meses para dezembro de 2022 e 2023, o que podemos ver é que existe uma tendência de subida de taxas, ainda nada muito pronunciado, tal como aconteceu um bocadinho em outubro. Houve uma reversão dessa tendência, mas, no entanto, achamos que esta tendência será para manter. As taxas deverão subir ligeiramente, mas há de ser um movimento que irá ser acompanhado pelo mercado e que não deveremos ter grandes stress, e não será a dívida que irá causar o problema ao mercado acionista. Outro fator positivo que temos aqui é que, olhando para os particulares, eles estão menos sensíveis a mexidas de taxas de juros, uma vez que eles, neste momento, estamos numa fase da história em que eles têm empréstimos à habitação com taxa fixa, portanto, uma mexida nas taxas de juros não irá propriamente ser um problema nos Estados Unidos nem no Reino Unido, no valor que as pessoas terão que despender por mês para fazer face ao pagamento dos empréstimos à habitação. Em termos de empresas, também estamos numa fase bastante positiva, porque as empresas neste momento apresentam um interest coverage bastante positivo, têm bastante liquidez para pagar a sua dívida e a verdade é que também conseguiram aumentar os prazos da sua dívida, a duração da dívida, para valores bastante mais elevados, com um custo muito mais baixo. Isso é bastante positivo, porque permite às empresas fazer rollover, fazer previsões para o futuro e até possivelmente fazer aquisições. No entanto, se nós olharmos para o montante que gastamos em juros, o que nós vemos é que, apesar de estarmos
na fase em que as taxas de juros estão mais baixas de sempre, nunca, olhando para os valores do S&P, nunca se pagou tanto em juros como estamos a fazer agora. Ou seja, o estoque de dívida é bastante elevado, foi possível às empresas conseguirem rolar a sua dívida para valores mais longos, com taxas bastante mais baixas. No entanto, estamos numa fase de mercado com muita dívida emitida. Portanto, as taxas poderão subir, não poderão subir para valores muito, muito elevados, porque apesar do interest coverage ser bastante bom, a verdade é que poderíamos ter depois um problema se tivéssemos o tal subida abrupta nas taxas de juros. E olhando um bocadinho para os emitentes no mercado e para as empresas que estão no mercado, o que é que nós podemos ver? Podemos ver que naquelas empresas que são de maior risco, normalmente as que são chamadas os junk bonds, as obrigações de high yield, nós neste momento vemos, e olhando aí para o gráfico de cima, podemos ver que desde os últimos trimestres o outlook, ou seja, as subidas do outlook destas empresas têm sido maior do que as descidas, ou significa que esse número tem vindo a subir e que as empresas que apresentam valores bastante bons e com perspectivas bastante elevadas. Da mesma forma que, olhando para o gráfico de baixo, é ao contrário, olhando para as empresas que são de investment grade e estão ali no limiar de investment grade, que poderiam ter outlook negativo, ou seja, essas empresas têm vindo a descer. E isso mostra bem que começa a haver uma maior solidez do mercado e que as empresas no seu agregado, principalmente neste universo que estão ali no limiar de investment grade e high yield e que são as empresas que normalmente acabam por ser mais débeis do ponto de vista financeiro, as previsões são bastante boas, o que acaba por também ser mais robusto para a economia e que subidas nas taxas de juros não terão um impacto tão negativo quanto no passado se esperava. Também, olhando para as empresas que no passado nós chamámos Fallen Angels, ou seja, aquelas empresas grandes que acabaram por cair, também podemos ver que esse número baixou drasticamente e aliás, a Goldman Sachs até cita que uma das grandes surpresas que eles tiveram em 2021 foi a rápida recuperação que as empresas tiveram a nível de qualidade de crédito e nos próprios fundamentais, isto depois dos efeitos disruptivos que o Covid acabou por trazer. Também podemos ver que o número de upgrades, ou seja, de empresas que subiram o rating às mesmas, subiu drasticamente versus o que estava a acontecer no passado, que é essa linha azul do gráfico do lado direito, que estaria aí neste momento ali quase nos 4, o que significa que tem vindo a subir, a qualidade do crédito tem vindo a subir de uma forma generalizada. E outro fator também importante é que no passado, em 2021, acabamos por ter 35 bilhões de Rising Stars, ou seja, em 2021 nós tínhamos tido bastantes empresas a cair em termos de rating e a descer do nível de investment grade para a yield, algo que contrasta bastante com o que tinha acontecido no ano anterior. Em 2020 tivemos 230 bilhões de empresas cujo rating caiu bastante e que acabou por ser também marcado por empresas de grande dimensão, caso, por exemplo, como a Renault e outras empresas que tinham um estoque bastante elevado, acabaram por impactar este número de uma forma bastante elevada. Neste momento, as empresas que estão a subir de rating e que estão a mostrar melhorias no seu crédito são mais dispersas do ponto de vista de financeiros, estão em mais setores de economia e não têm um peso tão grande, o que significa que existe uma recuperação mais agregada e mais dispersa por toda a economia. Em termos conclusivos, o que nós achamos que irá acontecer nos próximos meses é que as autoridades monetárias vão observar de uma forma muito atenta a dinâmica da inflação e vão ter que ajustar as suas medidas a todo o ciclo que possam ver que vai acontecer. A verdade é que os picos que estamos a ter na inflação de real vão acabar por ser normalizados quando tivermos uma economia a funcionar em todo o seu pleno
e é algo que demora um bocado depois da disrupção que tivemos, mas que acreditamos que vai ser a tendência a médio prazo. Isso irá permitir que as taxas de juros também se ajustem, e os Estados Unidos vão ser, se calhar, dos primeiros países também a acabar por reduzir não só o plano de compras, mas também por subir as próprias taxas de juros, um bocadinho como já aconteceu noutros países. Os estímulos vão ser menores, tanto os estímulos monetários como os fiscais, o que também poderão ser um indicador de que estamos a voltar a um regresso à normalidade, uma vez que ter sempre suporte dos bancos centrais é algo que não é de todo normal, e, portanto, a normalização é sim termos as economias a funcionar um bocadinho em pleno e sem ter a ajuda ou a muleta que os bancos centrais costumam dar. Também é possível que com estas dinâmicas todas que temos, e também porque o mercado continua a viver de um excesso de liquidez, que estejamos também numa fase em que podemos ter mais fusões e aquisições ou mesmo aumentos de capital nas empresas. Do ponto de vista micro, esta consolidação poderá ser acompanhada por alguma rotação setorial, os setores mais cíclicos para value, e aí é preciso, por ser aqueles que poderão tirar mais partido a um cenário de subida das taxas de juros, ou, por exemplo, o setor da banca acaba por ser daqueles setores que também mais beneficiam com isso, e já temos vindo a assistir a uma recuperação bastante forte em toda a banca a nível mundial. Iremos ter riscos nas obrigações soberanas, porque as obrigações soberanas continuam a ter yields que são mais baixas que a inflação. Muitos países, se olharmos para a zona euro, temos taxas negativas até 4 e 5 anos. Portanto, estas obrigações que são mais seguras em movimentos de maior pânico e receios, vão ser aquelas que vão ser mais pressionadas por um movimento de subidas de taxas, e para fazer face a isso, que as ações acabar por ser o melhor ativo a ter num cenário num período com maior inflação, mas uma inflação que esteja dentro dos níveis de controle e desejados pelo Banco Central Europeu. Em nível de posicionamento, nós temos estado face ao nosso benchmark com mais alguma liquidez. Temos estado também, em termos de obrigações, mais ou menos neutros, sendo que no caso do high yield optamos sempre por estar em títulos de mais curto prazo, ou seja, apesar de estarmos ali neutros ou menos investidos, ou na parte que queremos estar investidos, acabar por ser sempre em obrigações no máximo até 4, 5 anos, porque achamos que são aquelas que poderão ser menos prejudicadas em termos de subidas de taxas de juros. Em termos de ações, acabamos por privilegiar os Estados Unidos com cobertura cambial e Europa, por termos as dinâmicas do Banco Central Europeu, que ainda irá continuar a dar suporte, e também por vermos setores que foram bastante penalizados pela pandemia, e com o retomar da economia achamos que vão continuar a beneficiar. E temos outros investimentos como ouro e infraestruturas, ou mesmo imobiliário, que achamos que são sempre uma forma de diversificação da carteira e que permitirão também ter alguma cobertura e permitirá aos clientes fazer face a eventos que não podemos todo controlar, como é o caso do Omicron, que acabam por ser sempre uma âncora também para os portfólios.